Olá, este é o Pare e Pense. Hoje falaremos da sexta dica para termos um ano melhor. Se você perdeu alguma de nossas dicas, é só acessar o site tvdasartes.com.br e assistir então aos vídeos anteriores. Pare e pense. Você ama o seu próximo? Mas por que esta ordem de amar o próximo é tão importante? O resumo da lei de Deus é este: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Falando sobre esta importância de amar ao próximo, Jesus nos deixou uma parábola, a parábola do bom samaritano, registrada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30, que diz assim: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o, quase que morto. Aconteceu estar descendo na mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado e se foi. Assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado e também se foi. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava-se aquele homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e disse-lhes: Cuida dele, e quando eu voltar, pagarei as outras despesas que talvez tenham aí sido necessárias. Quero deixar algumas lições com base neste texto. Lições que mostram que o amor ao próximo não pode ser apenas um sentimento, mas tem que ser atitudes. Ame independente de quem você é. Primeiro passou por aquele doente na estrada um sacerdote e o levita, que não pararam, não se importaram. Não pararam porque talvez tivessem muitos afazeres, outras demandas, acreditavam que a agenda da religiosidade, os compromissos com a lei, os impediriam de parar e ajudar. Por vezes colocamos nossos cargos, compromissos, interesses à frente das pessoas. Apenas um exemplo. Não é incomum ouvir falar de convênios médicos que deixam pacientes sem atendimento por conta de valores ou da burocracia. Claramente, os interesses dos donos ou dos acionistas não estão acima das carências do próximo. O mesmo, infelizmente, pode ser constatado nas igrejas. É cada vez mais comum ver templos suntuosos, pastores milionários e toda uma agenda dessas igrejas funcionando não para abençoar vidas e cuidar de pessoas, mas simplesmente para manter todo esse luxo. Não importa o seu cargo, sua condição financeira ou social, esteja disposto a amar e demonstrar este amor em serviço ao próximo. A segunda lição é: ame com o que você tem. É muito fácil dizer que amamos alguém. No entanto, este amor é sempre posto à prova quando precisamos colocar a mão no bolso. O sacerdote não ajuda, o levita não ajuda, mas o samaritano passa, vê a condição daquele moribundo e não hesita em pegar os seus recursos caros, como o óleo e o vinho, para cuidar das feridas do doente. Não apenas isto, ele também paga todos os cuidados de uma hospedaria. O amor precisa sair do campo das ideias, entrar para o campo das ações. Disposição em amar é o que precisamos, pressa em servir e socorrer o necessitado. Deus nos abençoa com recursos para que nós possamos abençoar os outros. Chegamos à terceira lição: ame com o seu tempo. O samaritano não deu apenas dinheiro, deu algo muito mais valioso para a sociedade atual: tempo e atenção. Aqui encontramos um problema que nos atinge. Por vezes não damos tempo e atenção para as pessoas. Não me refiro apenas àquele desconhecido do seu bairro. Estou falando daqueles com quem nós nos comprometemos declaradamente. Nossos pais, filhos, esposo, esposa. Até investimos dinheiro, mas não atenção. Filhos que pagam valores altíssimos com asilo, home care, mas não param para conversar com seus pais idosos. Pais que gastam com escola, roupas, curso disso e daquilo para os seus filhos, mas não param para dar atenção, para orar com seus filhos. Saem às 7 horas de casa e voltam às 10. E quando questionados dizem: só faço isso por amor aos meus filhos. Como se os filhos precisassem muito mais das coisas do que dos pais. Doamos para as instituições, mas não nos importamos com as pessoas que lá estão. Doamos na igreja, mas não nos envolvemos no trabalho. Sinceramente, terceirizamos o amor ao próximo, um auto-engano sobre um mandamento tão importante. Mas eu não posso terminar sem falar daquele que te amou, Deus, e te amou de uma maneira imensa. Ele não se importou com o fato de ele ser Deus ajudando pecadores. Antes, esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma humana, sentiu frio, fome, sede. O Deus dono do universo não tinha onde reclinar a cabeça. O Rei soberano, coroado com espinhos. Este Pai amoroso entrega tudo o que tinha de mais precioso, seu único filho, morto, torturado, humilhado. A cruz é para nós o maior exemplo de amor e de renúncia, de carinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Mas eu não posso terminar sem falar que Deus te amou desta maneira que o texto nos ensina. Ele não se importou com o fato de ser Deus ajudando pecadores. Antes se esvaziou de toda a sua glória,
tomou forma humana, sentiu frio, sede, fome. O Deus dono do universo não tinha sequer onde reclinar a cabeça. O Rei soberano foi coroado com espinhos. Este Pai amoroso entrega o que tinha de mais precioso, seu único filho, para ser morto, torturado e humilhado. A cruz é para nós o maior exemplo de amor e de renúncia, de carinho que o Senhor poderia nos dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pense menos em você, ame verdadeiramente o próximo, siga o exemplo do nosso Senhor. Fica a dica.